Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo o Salmo 102. O Salmo 102, e um verso muito estranho de certa forma, os versículos 5 até os 6 e 7. Sou como um pelicano no deserto, sou como uma coruja na desolação. Fico vigiando e sou como um passarinho solitário sobre o telhado. Esta semana, o presidente Reagan, em sua coletiva de imprensa, declarou ao mundo: você pode olhar pessimisticamente para o mundo de hoje, ou pode olhar otimisticamente. Ele disse: eu escolhi olhar otimisticamente. E esta noite, eu quero falar sobre por que sou um otimista. E nesta passagem das Escrituras, há uma pequena história interessante ao redor dela. Em 1954, estávamos na Inglaterra e realizávamos uma cruzada que durava 3 meses no Harringay Arena, em Londres, Inglaterra. E minha esposa é uma ratinha de biblioteca e ela adora ir a livrarias antigas e comprar livros antigos e simplesmente folhear livros antigos, e ela tem centenas deles que ela adquiriu ao longo dos anos, alguns dos grandes clássicos. E nessa ocasião, ela viu um homem idoso. Bem, ele não era um homem idoso, era de meia idade, e ele estava muito desanimado e com uma aparência muito abaixada, e ele chegou até ela e disse: você é a Sra. Billy Graham? E ela disse: sim, sou eu. Ele disse: bem, você sabe. Ele disse: estou tão desanimado. Ele disse: meu casamento está ruindo. E disse: tudo está acontecendo comigo, não sei o que fazer. E ela disse: por que você não vem ao Harringay Arena hoje à noite e ouve o Evangelho? E ela lhe deu alguns ingressos que ela tinha na bolsa e ela não o viu novamente. Perguntava-se o que tinha acontecido com ele. Ela orava por ele. 1 ano depois, estávamos de volta na mesma cidade de Londres, realizando uma cruzada no Wembley Stadium, onde, a propósito, choveu torrencialmente todas as noites ao ar livre, como esta, exceto na última noite, que foi clara e gelada. Então, tivemos um tempo maravilhoso na chuva e no frio, mas uma média de 60.000 pessoas todas as noites vinha, e nesse último dia, me lembro que tínhamos 90.000 pessoas nesse ar gelado. Mas, de qualquer forma, ela foi à mesma livraria. Ela estava folheando por lá e esse mesmo homem veio, e ele estava brilhante e animado. E Ruth disse: nunca vi tanta felicidade no rosto de alguém. E ele disse: sabe, eu usei os ingressos. Eu fui ao Arena naquela noite. Eu aceitei Cristo como meu Salvador. Minha esposa aceitou Cristo. Disse: agora temos uma família cristã. E ele disse: você conhece o verso das Escrituras que seu marido citou naquela noite que me ganhou para o Senhor? Ele disse: era o Salmo 102. E ele pegou uma Bíblia e mostrou a ela. Sou como um pelicano no deserto, sou como uma coruja da desolação. Fico vigiando e sou como um passarinho solitário sobre o telhado. Agora, eu nunca pensei nisso como sendo um verso evangelístico, mas foi para ele porque ele disse. Isso descreveu minha condição porque, ele disse, eu me sentia como um pelicano no deserto. Um pelicano não pertence ao deserto. Ele pertence a Galveston ou a algum lugar assim. Risos. Sou como uma coruja do deserto. Bem, as corujas não vão muito ao deserto. E ele disse: foi assim que me senti naquela noite. E ele disse: isso mudou minha vida. Agora todo o mundo está como um pelicano, uma coruja ou um passarinho. Dickens escreveu sobre a Revolução Francesa em 1775, que foi o melhor e o pior dos tempos, e é isso que estamos vendo hoje. Damócles, no século IV a.C., disse algo contra. O rei de Siracusa e foi ordenado a sentar-se sob uma espada nua suspensa por um único fio. Agora, há uma diferença entre um otimista e um pessimista. E eu ouvi sobre uma de nossas prisões. 2 prisioneiros estavam olhando pela janela de uma cela uma noite, e o pessimista só via as grades. Agora todo o mundo está como um pelicano, uma coruja ou um passarinho.
Dickens escreveu sobre a Revolução Francesa em 1775, que foi o melhor e o pior dos tempos, e é isso que estamos vendo hoje. Damócles, no século IV a.C., disse algo contra o rei de Siracusa e foi ordenado a sentar-se sob uma espada nua suspensa por um único fio. Agora, há uma diferença entre um otimista e um pessimista. E eu ouvi sobre uma de nossas prisões, 2 prisioneiros estavam olhando pela janela de uma cela uma noite, e o pessimista só via as grades. Mas o otimista viu as estrelas. Ontem leamos sobre um filho de 31 anos de uma das famílias mais ricas e influentes da América. Vocês sabiam o nome dele se eu o citasse, que deixou a América para a Índia com esta resolução. Aqui está o que ele disse, citado na imprensa. Renuncio ao capitalismo. Renuncio ao comunismo. Vou à Índia para me estabelecer aqui permanentemente para ter a graça do Deus Supremo. E com isso, ele assumiu um nome completamente novo, esquecendo seu passado, tornando-se um novo nome, esperando que em algum lugar aos pés de um guru ele encontre a resposta. Uma noite. Nós estávamos saindo da Índia há cerca de 3 anos e fomos ao aeroporto de Nova Delhi. Nós estávamos nas montanhas no nordeste da Índia pregando e no aeroporto de Delhi estava lotado de estudantes americanos. Eles estavam deitados por todo lado. Estudantes universitários. E eu disse, quem são essas pessoas? Eles disseram, há 3 Avives 747 vindo buscá-los. Eles estiveram aqui estudando aos pés de algum guru e estão voltando desiludidos. Jovens procurando algo, qualquer coisa, para encontrar paz e felicidade em um mundo que parece ter enlouquecido e insanificado. Nada parece fazer sentido para alguns de nossos jovens mais. E então, eles leem sobre alguns de seus heróis. Eu posso me lembrar de 15 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas ficaram absolutamente loucas por Elvis Presley. E agora, o julgamento. Acabou e nós leiamos tudo na imprensa sobre como horrivelmente ele havia caído em seus últimos dias com drogas e como essas drogas provavelmente contribuíram para sua morte precoce. E muitas das pessoas que são seus heróis, e muitas das pessoas que você pensa que estão no topo estão realmente em seus corações no fundo, procurando. Eles não encontram isso em toda essa popularidade. Eles não encontram isso em toda a admiração. Eles não encontram isso em todo o dinheiro. Eles não encontram isso em alguma outra filosofia. Mas eles podem encontrar isso em Jesus Cristo. E você também pode. Há um número de telefone na tela agora. Se você pegar seu telefone e ligar para esse número, um conselheiro está esperando para dizer uma palavra a você. Você pode encontrar a resposta na pessoa de Jesus Cristo. Muitos de vocês, aqui esta noite, têm um anseio não satisfeito em suas almas, um motorista de táxi de Nova York. Foi há 1 ano atrás, eu suponho. Me pergunto se havia algo para comemorar de onde eu vim. E eu disse, certamente, há muitas coisas para comemorar. E eu pensei em pelo menos 4 vezes em que Jesus disse, tenha bom ânimo. A primeira vez que Jesus disse isso foi para um paralítico. Ele disse, filho, tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Agora este homem estava doente de paralisia, mas Jesus sabia que ele tinha necessidades mais profundas. Jesus disse, o homem não viverá somente de pão. Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Há algo mais profundo em sua vida que você precisa que o materialismo não pode satisfazer, o dinheiro não pode satisfazer, o prazer não pode satisfazer. E uma das coisas que você precisa é o perdão dos pecados. Porque todos nós pecamos contra Deus, e a palavra pecado significa transgressor. Você é um transgressor das leis de Deus e eu também. E a Bíblia diz que se você transgrediu em um ponto, você transgrediu todas as leis de Deus. Então,
Somos transgressores de todas as leis de Deus, e há uma pena para transgredir a lei de Deus, e essa pena é morte e destruição, e julgamento e inferno. Essa é a pena. E estamos todos sob sentença. Estamos como Damócles sentados sob aquela espada nua. Já estamos sob condenação. Não seremos condenados quando morrermos. Já estamos condenados. Já estamos sob condenação. E Jesus veio para nos salvar dessa condenação e da pena desse pecado. Não sejam enganados. Deus não se deixa zombar, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Você vê, o homem está preso pelo pecado. Estamos em uma armadilha, muito parecido com um rato que foi capturado em uma armadilha. Filme destaque em Houston esta semana é O Primeiro Pecado Mortal. E o primeiro pecado mortal foi cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden, quando eles rebelaram-se contra Deus e quebraram as leis de Deus, e você e eu herdamos a mesma tendência ao pecado. Foi para Caim e Abel, e Caim matou seu irmão. Ele ficou com ciúmes. Ele ficou cheio de orgulho. E ele matou seu irmão. O assassinato ocorreu logo fora do Jardim do Éden, e ainda está ocorrendo por todo o mundo. E então, não só isso, mas sofremos morte espiritual e morte eterna, e isso significa que quando seu corpo morre, sua alma, o espírito que vive em seu corpo, vai para a eternidade longe de Deus, perdido. E é por isso que é tão importante que você se arrependa do pecado e se volte para Cristo enquanto pode. Estamos presos no pecado. Nós vimos hoje a conta de um homem de 54 anos que agrediu sua mãe de 91 anos para obter dinheiro. Ele recebeu $12.000. Depois da tortura de sua culpa, ele se suicidou. A Bíblia, graças a Deus, garante um maravilhoso perdão para todo pecado. Bem-aventurados os cujos iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Deus pode perdoar você por causa da cruz. Porque na cruz Jesus Cristo morreu por nossos pecados e porque ele estava disposto a morrer, Deus pode agora perdoar você e continuar justo. Você vê, Deus tinha um problema. Como Deus poderia perdoar o pecador e continuar justo, santo e reto? Porque se Deus tivesse vindo e batido nas nossas costas e dissesse, você está perdoado, ele teria sido um mentiroso. E se Deus fosse um mentiroso, ele não seria Deus. Alguém tinha que pagar a pena. Você e eu somos culpados. Quem vai pagar a pena? Jesus pagou. Essa é a razão pela qual ele veio. Nós cantamos aquela canção, Jesus pagou tudo. Ele pagou tudo. Essa é a razão pela qual a palavra sangue é usada nas Escrituras. Porque a palavra sangue representa a vida. Ele deu sua vida por nós na cruz. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E é maravilhoso saber que todos os seus pecados estão cobertos pelo sangue de Cristo. Sim, Deus pode perdoar o pecado por causa da cruz. E se você deseja perdão esta noite e saber que você está perdoado, você que está assistindo pela televisão, pegue esse telefone agora e ligue o número na sua tela e tenha certeza. Você sabe, a Força Aérea dos Estados Unidos, eu li recentemente, estava tentando localizar um major que estava perdido em voo e custou 10 milhões para procurar por aquele homem. Mas Deus deu muito mais do que isso por cada um de nós. A escritora de Los Angeles, Alice Ramírez, escreveu em sua coluna sindicalizada esta semana. Neste ano do deficiente, ela passou um dia em uma cadeira de rodas como uma paraplégica assumida. Isso lhe deu uma nova perspectiva do que significa ser deficiente. Você sabe, uma vez, eu passei várias horas com venda nos olhos apenas para ver o que seria ser cego. Isso lhe dá uma nova perspectiva do que significa ser deficiente. Mas você veja, Deus em Cristo desceu e se tornou um homem. Ele se tornou deficiente em um corpo humano. O poderoso Deus do céu entrou em um corpo humano, por assim dizer.
e igual a nós, só que sem pecado, e finalmente morreu na cruz. E quando ele morreu, ele se tornou culpado de nossos pecados. Ele nunca mentiu, ele nunca cometeu adultério, ele nunca teve luxúria, ele nunca ficou com ciúmes. E ainda assim, ele se tornou culpado de tudo isso porque ele tinha seus pecados sobre ele. E quando eles colocaram os pregos em suas mãos e a lança em seu lado e o sangue jorrou, e ele sofreu, e os anjos do céu estavam prontos para vir resgatá-lo, ele disse: "Não, perdoe-os, eles não sabem o que fazem." E ele está dizendo esta noite: "Eu perdoarei você se você vier a mim em arrependimento e fé." Enchi Pedro. Pedro diz no versículo 18 do primeiro capítulo: "Porque sabeis que não fostes resgatados com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mácula e sem mancha. Nós fomos resgatados, não com prata e ouro. Todo o ouro do mundo não pode salvar sua alma. Você pode dar todo o seu dinheiro para a caridade, você pode dar todo o seu dinheiro para a igreja, mas isso não vai salvá-lo. Você pode trabalhar o resto de sua vida em boas obras, mas isso não vai salvá-lo. Você poderia se juntar a todas as igrejas da cidade, mas isso não vai salvá-lo. Você deve se arrepender de seus pecados e receber Cristo pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não pode trabalhar para isso. É graça, e a palavra graça significa favor imerecido. Algo que você não merece. Deus o dá a você como um dom. Algo que você não pode comprar, não pode trabalhar para obter. É um dom, e Deus oferece você o dom, mas você tem que estender a mão e recebê-lo. E a Bíblia ensina que este sistema mundial é dominado pelo mal. Princípios satânicos, cósmicos de força e ganância e egoísmo e ambição e prazer, parecem estar no controle a maior parte do tempo. E o sistema mundial é muito poderoso. Muitas vezes é religioso exteriormente, e científico e culto e elegante, mas por baixo está fervilhando com rivalidades e ambições, e luxúria e ódio e ganância e ciúmes. Esse é o mundo e Jesus. Disse que o mundo não vai gostar de você porque você está me seguindo. Ele me odiou, ele vai odiar você. Frequentemente, este mundo do mal é sustentado em um momento de crise apenas pela força armada. Não quero dizer que todos no mundo são maus. Estou falando dos pecados do mundo, os males do mundo dominados pelo diabo. Mas Jesus enfrentou o mundo com todo o seu mal. Ele enfrentou o diabo. Ele enfrentou a carne, que significa o princípio do mal dentro de nós. E ele conquistou. Ele conquistou a morte, que é o último grande inimigo da humanidade. E pela cruz, nós somos crucificados para o mundo. Em outras palavras, porque Jesus morreu na cruz. O sistema mundial com todo o seu poder foi crucificado no que diz respeito a nós. Ele não tem mais poder sobre nós. O pecado não domina mais nós. O pecado não reina mais sobre nós. Podemos falhar e pecar, mas no momento em que fazemos, somos convictos pelo Espírito Santo, e nós nos levantamos e confessamos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Cristo desarmou os principados e potestades e fez um exemplo público deles. Triunfando sobre eles, diz a Bíblia: nossa autoridade sobre o mundo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho autoridade, eu tenho poder. Você também tem, um crente comum sobre os males do mundo. Então deixe as tentações virem, deixe o diabo tentar te tirar do caminho, e você tem um poder aí com você. É por isso que tentamos te levar às Escrituras e te fazer estudar a Palavra de Deus e memorizar as Escrituras, porque quando Jesus enfrentou o diabo, ele não argumentou com o diabo, ele não debatiu com o diabo, ele citou as Escrituras. Ele disse: está escrito 3 vezes, e 3 vezes o diabo foi derrotado.
O tentador vai vir, mas você tem um poder na palavra de Deus e você tem um poder no Espírito Santo vivendo dentro de você para ajudá-lo quando enfrentar as tentações e problemas e tribulações deste mundo. Sim, sou um otimista. Eu creio que posso superar o mundo por causa de Cristo. Não tenho medo de todos os pecados e males e luxúrias e tentações ao meu redor. Eu posso andar reto no meio deste mundo. Isso não significa que eu saio do mundo. Eu tenho que viver todos os dias no mundo, e essas tentações estão lá. Mas eu tenho um poder para dizer não. Você também tem um poder para dizer não, o mesmo poder que está disponível para todos nós em Jesus Cristo. E então, finalmente, a segunda vinda de Cristo. Ele disse: tenha bom ânimo, não seja turbado o seu coração. Você crê em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradias. Se não fosse assim, eu teria lhes dito: vou preparar um lugar para vocês, e se eu for e preparar um lugar para vocês, virei novamente e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Sim, Jesus Cristo vai voltar novamente. Ele vai estabelecer seu reino, e ele vai reinar para sempre, e sempre e sempre. E o reino de Deus vai triunfar. Nenhuma ideologia existente hoje vai durar. Nenhuma. Somente Cristo vai durar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai voltar em fogo flamejante, tomando vingança sobre aqueles que não conhecem Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão punidos com destruição eterna. Mas quando ele vier, ele será glorificado em seus santos e será admirado em todos os que crerem, porque nosso testemunho entre vocês foi crido naquele dia. Você encontrará essa pequena frase usada em todos os lugares. Naquele dia, naquele dia, naquele dia, os últimos dias, ou o dia. É usado em todos os lugares. Esse é o dia de sua volta. Eu vou para a cama toda noite com a esperança de que Cristo está voltando. Não, este mundo não vai explodir em alguma grande guerra atômica. A raça humana não vai ser totalmente destruída. Deus tem outros planos. Ele tem um plano de que Cristo vai estar no trono, e Cristo vai reinar, e o mal será destruído. O diabo será lançado no inferno e os demônios serão lançados no inferno. Haverá alegria universal, haverá paz universal, haverá justiça universal. E a Escritura diz que você e eu temos que fazer uma escolha. Josué disse: escolha hoje a quem vocês querem servir. Elias disse: por que vocês ficam entre duas opiniões? Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e ampla é a estrada que leva à perdição, e muitos são os que por ela entram, porque estreita é a porta e apertada é a estrada que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Ele disse no capítulo 7 de Mateus que há duas portas. Ele disse